Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas agora no horário de Brasília e como nós já havíamos pontuado na abertura do programa, agora às 14 horas, sobre o nosso debate relacionado com a regularização fundiária e seus desafios. Bom, nós vamos puxar esse assunto aqui para a nossa capital federal, mas é evidente que esse assunto, esse tema, é um tema recorrente nesse nosso país gigante, nesse nosso país chamado, portanto, Brasil. Nós vamos então, evidente, dentro do possível também avançar aí em outros pontos. Mas a questão é justamente essa. A Brasília, desde que foi desapropriada, que enfrenta aí essa situação. A terra é minha porque o governo não me pagou, então eu tenho direito à minha terra, eu vendi, mas não recebi. Então tem sempre aquela situação, a Terracap é a responsável, portanto, aí pelos direitos das terras aqui do nosso quadrilátero, aqui da nossa capital federal. Então fica sempre aquela questão. Bom, tem gente que se aproxima de uma parte interessada, olha, eu tenho aqui uma fatia de terra que o governo não me pagou, essa terra está em litígio, mas pode ter certeza que eu vou ganhar. E estou vendendo aqui para fazer um condomínio, alguma coisa nesse sentido. Então, boa parte do crescimento urbano aqui da nossa capital federal foi feita através de condomínios. Boa parte desses condomínios ainda são carentes, portanto, de uma regularização. Aí fica sempre aquela situação, vem cá, se eu comprar um pedaço de terra em Brasília ou no Distrito Federal, eu estou seguro de que de fato essa terra é minha? Ou a Terracap pode vir e dizer, olha, você comprou de forma irregular, então pode aparecer um segundo dono, essa terra que você comprou é minha. Enfim, a situação, afinal de contas, dá segurança jurídica a quem adquire, portanto, aí esse terreno ou essa área para um estabelecimento comercial, ou então para uma residência, ou então para um condomínio. Enfim, é nessa linha que nós vamos então estar abordando o tema com os nossos convidados, como também a nossa convidada aqui, eu já a cumprimento, a doutora Cibele Del Armelina, ela que é especialista no direito civil e fundiário, né, doutora Cibele? Mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. É sempre muito bom tê-la nos microfones da Rádio Justiça. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos, a honra é toda minha, sempre muito bom estar aqui com colegas. E sei que a conversa vai ser de altíssimo nível e espero seja extremamente profícua a quem estiver nos ouvindo. Muito obrigado pela gentileza. Deixa eu também cumprimentar o doutor Fernando Carvalho Dantas. O doutor Fernando, ele é membro da Comissão de Direito Urbanístico e Regularização Fundiária da OAB, aqui da nossa capital federal. Ele também é diretor do Instituto de Direito Urbanístico de Brasília, o IDUP, né, doutor Fernando? Também seja, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito bom tê-lo nos microfones da emissora. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde, colegas e ouvintes. É uma satisfação estar aqui para a gente discutir um pouco desse tema que parece que não sai da pauta, né? E a gente precisa distribuir um pouco de conhecimento, responder algumas questões. E eu tenho certeza que a conversa aqui vai ser muito boa, de altíssimo nível. Com toda certeza. Cumprimento também o doutor Reginaldo Lopes Minaré. Doutor Minaré, especializado no direito ambiental e também mestre em direito, né, doutor Minaré? Também seja muito bem-vindo mais uma vez aqui aos nossos debates. Também é sempre muito bom tê-lo aqui nos microfones da Rádio Justiça. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter, a todos os ouvintes, os colegas da mesa. E realmente é um tema absolutamente importante porque é um tema que fala diretamente à vida, né, das pessoas, né? Ou seja, o espaço da moradia é quase que um determinismo biológico, né? A pessoa precisa de ter um espaço para morar, para se proteger, para aquecer, né? Preparar os seus alimentos e procriar, né? Então, ter esse espaço legalizado, né, dá um conforto para a família, dá um conforto para os descendentes e é uma coisa muito básica, né, que o poder público tem a obrigação de cuidar, né, para que isso aconteça. Então, é um debate extremamente importante para a população em geral. Parabéns pela escolha do tema. Muito obrigado ao senhor. Então, vamos já partindo aqui, doutora Cibele, começando com a senhora. É evidente que a pergunta é cabível também para os demais participantes. Quando o doutor Minaré, né, fala com muita propriedade, né, que pela nossa Constituição,
A pessoa tem direito, portanto, à terra, o seu pedacinho de chão, vamos colocar assim, para poder ter ali, criar sua família, ter ali, portanto, o seu conforto. Mas a aquisição deste pedacinho de terra tem regras, puxando principalmente aqui para o nosso Distrito Federal, como eu disse no início, desde que a terra, de alguma forma, ela foi colocada à disposição do Estado brasileiro e, evidentemente, o Estado indenizando os seus proprietários aqui com o arrendamento, portanto, dessas terras para construir Brasília. De lá para cá, tem sempre um dono, portanto, de um pedaço de terra e sempre aquela insegurança, será que esse condomínio que eu vou comprar o meu imóvel, será que está correto, não está correto? Afinal de contas, é seguro comprar um pedaço de terra aqui na nossa capital federal? É uma pergunta muito boa e muito ampla a resposta, porque nós olhamos sob o prisma de 3 legislações. A Constituição Federal, que em tese nos garante esse direito, achei muito importante o que o doutor falou, quem não quer o seu pedaço de chão, o seu teto, o lugar onde vai viver e até cair, né, quando não estiver mais aqui. No caso do Distrito Federal, além de toda a delicadeza e complexidade da forma de aquisição e de criação da capital, a gente tem, eu gosto de colocar 2 pontos importantes. Verificar se o imóvel é público ou privado. E aí começa uma outra discussão que ela sozinha, a gente ia ter um mês de debate aqui bastante acalorado. Mas, trabalhando com em princípio, né, se o imóvel for privado, vamos colocar assim, se ele não for público, a forma de aquisição primeira, né, é verificar a matrícula desse imóvel, se ele a tiver, fazer uma pesquisa rápida para verificar qual é a situação do vendedor e, por meio de escritura de compra e venda lavrada em cartório, você transmite, né, a intenção de compra e depois essa escritura é registrada no registro da matrícula. Muito simples, em tese. Na prática, a gente vem com outras questões. Por quê? Às vezes não tem a matrícula, está em fase de regularização mesmo sendo particular, é uma área devoluta, tem disputa de possuidor, porque isso no direito civil é uma coisa que eu brinco que primeiro que a gente devia aprender. A propriedade, ela é um direito constitucional, ela é protegida, mas a posse, sozinha também, tem proteção. Então, isso no caso dos bens que são privados, que podem ser adquiridos sem que, por exemplo, a Terracap tenha de participar dessa aquisição. Agora, quando o imóvel é público, ou seja, pertence ao Distrito Federal por meio da Terracap, por exemplo, o processo é completamente diferente. Né? E aí a gente tem as licitações, a aquisição direta, a regularização posterior, por exemplo, né? No caso de alguns condomínios que foram formados há mais de 20 anos e que agora vão ter a sua licença ambiental corretiva e a sua REUB também para que essas pessoas tenham uma segurança jurídica de que o que elas têm é delas. Então, é seguro desde que você siga esses 2 caminhos. A primeira coisa eu entendo, né, e aí os doutores vão me ajudar na resposta, verificar se esse imóvel é público ou particular. Lembrando que, né, aí a gente traz outros institutos. Doutora, eu posso adquirir um imóvel por uso capião? Se ele for particular. Se ele for público, você pode morar 6 gerações da sua família lá, mesmo que o Estado não te mantenha lá, você não pode adquiri-lo. Então, é possível, mas existem regras. Interessante quando a doutora Cibele fala justamente do imóvel, se é público ou privado, e fala com muita propriedade, doutor Fernando, nos dá, portanto, aí a condição de perguntar o senhor o seguinte, quer dizer, a princípio, todo imóvel na capital federal não é, ou seja, é público, vamos imaginar que, evidentemente, que o que o GDF vendeu passa a ser, portanto, ali de um dono. Mas vamos supor que uma gleba, de alguma forma, está ali em litígio, sendo discutido, e já tivemos terras vendidas nesse sentido, onde o papel, vamos colocar assim, a matrícula desse imóvel, oriunda, portanto, a matrícula oriunda de um cartório da região do entorno, ou Lusiânia, ou Formosa, ou então Planaltina, e de repente me vem com esse papel e há, portanto, aí o questionamento. Afinal de contas, esse papel, né, que circula aqui na capital federal, oriundo de outros cartórios que não seja aqui da capital federal, dizendo ao dono desse documento que é o proprietário real da terra, porque não foi indenizado o seu familiar lá atrás e por isso tem o direito, portanto, de vender ou fazer o que quiser, portanto, com a terra. E aí? Walter, essa é uma circunstância que enseja a gente fazer um passo atrás só para explicar esse processo de implantação
do Distrito Federal, né, como capital da República, né? O Distrito Federal ele é composto por glebas de terra que foram oriundas de 3 municípios, né? Lusiânia, de Planaltina e de Formosa. E no processo de implantação do Distrito Federal, nem todas as fazendas foram desapropriadas, efetivamente desapropriadas. Aproximadamente 30 a 35% do território do DF é composto por terras particulares, que não foram desapropriadas, muito em razão de restrições orçamentárias mesmo, dificuldades operacionais na implantação do Distrito Federal. Lembro que para implantar o DF tinha que desapropriar as terras, ainda tinha que construir toda a cidade, toda a infraestrutura. E a gente sabe que o orçamento não é infinito, né? Por mais que naquele momento houvesse uma mobilização para que houvesse a implantação integral, e a ideia de JK foi de que todas as terras fossem ser públicas. No entanto, isso não aconteceu. E esse defeito no processo de implantação do Distrito Federal com relação à desapropriação gerou uma série de vetores, né, de insegurança jurídica com relação à propriedade imobiliária. Por quê? Porque dentro de uma mesma fazenda, a gente pode, por exemplo, nominar a Fazenda Paranoá, vamos dizer, da região do final do Lago Sul, próximo da região administrativa do Paranoá. Ou há glebas da Fazenda Paranoá que foram desapropriadas e há glebas que são efetivamente particulares. E aí, veja, isso enseja aquela esperteza, aquela abordagem mais utilitarista daqueles que eventualmente são proprietários ou são titulares do direito de propriedade, de querer fazer com que o seu título remeta às posições mais valorizadas, né, do ponto de vista de localização. E isso deu ensejo a um conjunto de problemas de parcelamento irregular de solo, ofertas de propriedade como se fosse num determinado lugar e na verdade era outro. Isso para nominar alguns dos problemas. Então, veja, conforme a doutora Cibele falou, como fazer para não ter risco na aquisição de um imóvel irregular, né? Há que se buscar o quê? A forma preceituada na regra. Compra-se por meio de uma escritura pública, referindo-se a uma matrícula determinada, há de se verificar se existe algum tipo de ônus, algum tipo de problema nessa matrícula, há que se verificar se quem está ofertando o imóvel é efetivamente o proprietário e, por meio da escritura pública registrada no registro de imóveis, é que se transmite a propriedade. O que aconteceu durante décadas no Distrito Federal é o que a gente chama de corrupção urbanística. As pessoas começaram a entender que eram passíveis de serem regularizadas ocupações informais. É importante lembrar uma coisa, Walter. A propriedade, ela vem acompanhada do direito de construir desde que a municipalidade, desde que o Distrito Federal, no caso concreto, autorize a construção. O direito de construir não é um direito inerente à propriedade, ele é um direito condicionado. E esse problema da construção irregular, sem as devidas licenças, é que acaba proporcionando a sensação de que as pessoas podem adquirir o direito social, né? Esse direito descrito no artigo 6º da Constituição, a qualquer preço. Também tem uma parcela de culpa da administração que não oferta propriedade de forma regular, de uma forma cadenciada e programada no âmbito de uma política pública. Doutor Minari, eu só fique à vontade sobre o que foi dito até o presente momento, mas eu também deixo com o senhor, em relação às terras aqui da nossa capital federal, quando ocorreu a sua desapropriação, tem uma parte que o Estado comprou, toma aqui, agora, Distrito Federal, cuida que agora é sua, mas reservou uma parte para si também, ou seja, o próprio governo federal também tem a sua parte. Tanto é que tem parte de terras aqui da capital federal, que uma parte é do GDF, Terra Cap, mas tem outra parte que quem tem o domínio é justamente o governo federal. E aí, quer dizer, é um descontrole, é um desacerto ou é assim mesmo? Ou seja,
A União também tem ali o seu quinhão de terra, onde quer que esteja, mesmo sendo Brasília, quando foi erguida, como foi dito aqui com muita propriedade aqui pelos nossos entrevistados, nem todo mundo recebeu pela desapropriação, ainda gente que tem como a condição de proprietário dessa terra na condição de setor privado, porque não se tornou público, enfim, uma situação realmente que ainda requer muitas discussões. De hora que eu já estou no rádio um bocado de tempo, esse deve ser o 1000º debate que eu faço a respeito do assunto, doutor Minaré. Olha, Walter, eu vejo assim, como foi dito aqui na mesa, né, o erro está na origem. Né? É um erro, foi um erro. E tanto do ente Distrito Federal quanto da União e também dos particulares que estão de posse dessas terras. A gente tem um exemplo aqui perto da Papuda, né? Eu fui pesquisar, pelo menos a literatura e informações que eu obtive foi nessa linha. Tinha um grande fazendeiro aqui nessa área que ia da Papuda, ali até o Jardim ABC, né? Onde hoje tem o Alphaville ali. Esse fazendeiro tinha uma fazenda muito grande e ele tinha contatos com o governo federal. E ele propôs ao governo federal que não comprasse. Olha, eu tenho essas terras, mas eu não tenho a titulação. Você fica com a parte, salvo engano, foi a metade, você fica com a parte, isso fica para a União, e dessa outra parte você não precisa me pagar nada, mas você me dá o título dessa outra parte. Assim foi feito. Naquela região ali tem título. Foi uma coisa bem resolvida entre o fazendeiro e o Poder Executivo à época, né? O restante nem tanto. O restante tinha até algumas, né? A gente sabe que tinha algumas posses, né? Que também não tinha uma escritura, né? Ou seja, como que o governo federal vai desapropriar aquilo que é seu, né? Ou seja, alguém chegou e tomou conta daquela terra que era do poder da União, e isso tem em vários lugares. Você vai no Triângulo Mineiro, tem muita terra desse jeito, você vai no Pontal do Paranapanema, tem muita coisa desse jeito. Então, é algo típico do Brasil, e Brasília não foi diferente. Então, dentro desse contexto, né, criou-se a capital federal, né? Nós temos aqui, por exemplo, um exemplo ao nosso lado, né, que é a Vila Planalto, né, que foi destinada a moradia das pessoas que construíram. Hoje é uma cidade ao lado do governo Palácio do federal. Planalto. Entre o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada, que não segue o plano urbanístico de Brasília e que não tem escritura também, e milhares de pessoas vivem ali. Então, eu sempre observo a Vila Planalto como um exemplo do descontrole da organização territorial que é do Distrito Federal. Algumas instituições federais, por exemplo, você tem os terrenos da Marinha, terreno das Forças Armadas. O pessoal cuida, vigia, né? Até pelo caráter, né, de Forças Armadas, às vezes coloca um freio ali nas invasões. Agora, você tem invasões, né, condomínios, né, por exemplo, de baixa renda em áreas públicas ao lado de mananciais, que não deveriam estar ali, a habitação. Você tem condomínios em áreas, né, de disputa de propriedade particular, que não era para ser área urbana, que não poderiam ser desmembrados, construídos condomínios, e foi, né, sempre um preço mais em conta do que aquele preço que poderia, porventura, ser adquirido diretamente da Terra Cap, que também demora para fazer os seus leilões. Então, as pessoas com um pouco querendo economizar ou por ter um poder aquisitivo menor, de repente compra essas terras na esperança de ter aí um refis, né, do governo do Distrito Federal para essa área urbanística de legalização fundiária. Então, vou comprar aqui mais barato, eu construo e amanhã vai ter um programa de regularização que eu vou me organizar. E isso é bom para quem está nessa situação, mas é ruim como exemplo, né? Porque assim como o refis às vezes incentiva determinados empresários a não recolher imposto, apostando num refis de imposto no futuro, no caso da propriedade da terra acontece algo semelhante. Então, realmente é um trabalho que não foi feito nos últimos anos.
Nós temos, por exemplo, a Constituição, que, olha, é lá de 88, e ela tem um capítulo sobre essa questão. Ela prevê o plano diretor, ela prevê que a cada 10 anos as cidades acima de 20 mil habitantes têm que ter esse plano diretor, artigos 182 e 183 da Constituição. O artigo 183 diz que terra pública não pode ser objeto de uso capião, como a doutora mencionou. Depois a gente teve, em 2001, a Lei 10.257, que é o Estatuto das Cidades. E ali também estabelece que ao governo do Distrito Federal e ao Distrito Federal se aplica a mesma regra que se aplica ao prefeito e ao município. Então, desde 2001, temos essa previsão de organização, e é nesse plano diretor que você define onde pode morar, onde pode ter comércio, onde vai ter condomínio, onde vai ter agricultura, né? Então, temos uma estrutura normativa pronta. Às vezes nos falta uma administração pública pronta e eficiente, né? Então, nós temos essa situação, por exemplo, o plano diretor. O plano diretor, a lei é claríssima. Em até 10 anos você pode fazer a renovação do seu plano diretor. O de Brasília é de 2009. Em 2019 ele estava sendo feito. E aí veio a pandemia. A argumentação, né, do governo é que a pandemia teve que paralisar o trabalho. Mas se a lei estabelece que até em 10 anos você tem que ter o plano diretor pronto, no ano de 2019 ele deveria estar pronto e não ser interrompido pela pandemia. E aí nós temos até agora, salvo engano, vai ser nesse mês, a última etapa de audiência, de ouvir a comunidade, para ver o que a comunidade de Brasília quer para o seu plano diretor. Onde ela quer que tenha regularização, onde ela quer que tenha habilitação para conduzir moradias. Nem sempre é tarde para você organizar, né? De repente, esse plano diretor e tanto esse final de governo quanto os próximos, possa ter um foco um pouco mais rigoroso, principalmente com o futuro de loteamentos não regulares, que virou quase que rotina na capital federal, né? Então, se você tem um plano diretor, você procura organizar aquilo que o plano diretor permitir organizar, e dentro daquele plano diretor, você olhar o que pode e o que não pode, e se a pessoa começou a construir, assentou um tijolo, vai lá e tira, não pode deixar, porque está irregular. Então, acho que essa é a função do poder público. Até hoje não foi muito bem feito, mas tem uma oportunidade de fazer melhor. Deixa eu manter esse mesmo assunto com a senhora, doutora Sibeli. Quando se fala justamente nesse conjunto de informalidades, né? Tanto na questão jurídica como também na questão urbanística. A senhora que é oriunda de um estado onde a senhora viveu e viu realmente muita coisa acontecer, estado que fica na região norte, portanto, do nosso país, e de tanta vivência, a senhora trouxe também essa experiência, portanto, aqui para a nossa capital federal. Afinal de contas, tem solução a questão fundiária aqui no nosso Distrito Federal? Eu sou uma pessoa positiva, eu concordo com o doutor, eu acho que tem, eu penso que tenha, mas não é rápida e não é simples. Mas já passaram 65 anos. Mas a gente é muito jovenzinho. Eu brinco, quando eu nasci, Rondônia era um território federal, então eu brinco que eu sou da capital federal porque eu nasci no território federal do Guaporé. Corretíssimo. Porque eu sou muito apaixonada por Brasília, assim, com todo amor ao meu estado, minha casa é aqui. E o que eu digo, enquanto o doutor falava, eu estava pensando sobre a primeira pergunta, né? O senhor falou sobre o risco. A única chance de risco quase zero é uma aquisição padrão, baseada no artigo 1225 e 28 do Código Civil, no qual você faz o processo, o negócio jurídico, de acordo com o que o Código Civil diz, e ele diz que para aquisição de imóveis acima de 30 salários é necessária escritura pública, e eu desconheço um imóvel em Brasília que custe 30 salários. E com todos os registros e o registro na matrícula imobiliária. Ok. Mas como diz São Paulo, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A sociedade é mais dinâmica que o direito, Miguel Reale dizia isso, e as pessoas não deixam de fazer negócios porque estamos nós quatro aqui debatendo o ideal. Feliz ou infelizmente,
o máximo que fazem é qual é o meu nível de segurança, qual é o risco máximo que eu terei aqui. Se eu contratar um advogado, em 10 anos o GDF regulariza. E as pessoas, criou-se uma cultura que eu não sei quem foi o precursor disso, mas infelizmente a nossa REUB, ela também é baseada num fato que há 20, 30 anos atrás, eu e os colegas não acreditaríamos. A MP da Laje, eu sempre brinco que existe no direito civil um livro que é o Patinho Feio, que é o direito das coisas, que fala, como o nome diz, dos bens. E as pessoas não gostam muito dessa disciplina. Eu, particularmente, sou apaixonada pelas coisas. E quando eu fiz faculdade, ainda era o Código de 16, e depois comecei a trabalhar nessa transição, você entende que as pessoas não sabem mesmo manejar esse direito na vida prática. Elas estão mais preocupadas com o que chamam de cadeia possessória do que com a cadeia dominial. Quantas vezes eu escutei, doutora, quantas sessões tem? Quando vende, entrega as sessões. Eu vou contar um caso pitoresco. Meu pai tinha uma dívida para receber aqui em Brasília em 2011, foi quando eu mudei para cá. Nossa, ele briga comigo até hoje por isso. O devedor ofereceu para ele 3 quarteirões em Vicente Pires. Eu não deixei ele comprar. Ele briga comigo até hoje por isso. Vicente Pires foi regularizado. Quanto valem 3 quarteirões hoje em Vicente Pires, senhores? Quem é daqui, imaginem. A época não tinha a menor condição. E agora eu vou fazer até uma inconfidência. Tem terreno em Vicente Pires que se você fucar com uma colher, sai água. Claramente ali tem APP. Onde tem Buriti tem água, né, gente? Eu sou da floresta, isso eu sei. E assim, mas as pessoas não deixam de fazer negócios. A nós, advogados, cabe a inglória tarefa de auxiliar, de tentar prevenir ao máximo essa aquisição temerária, mas muita gente arrisca e paga para ver. E eu sou totalmente contra. E olha que eu tenho uma visão muito conservacionista no sentido de manter-se os condomínios, os loteamentos irregulares que já existem, fazendo uma REUB corretiva, né? Que seria a REUB-E. Mas eu sou muito crítica àquilo que o doutor falou. O primeiro tijolinho já erradica. Antes que se torne um condomínio com 3.000 casas e a erradicação se torne não só impossível, como extremamente injusta. Uma vez eu estava lendo um depoimento de um fiscal do IBAMA, na época ainda não era IBAMA, num processo criminal de um cliente meu por crime ambiental. E uma coisa me chamou a atenção, ele disse assim, doutor, para o juiz, se na época do lago tivesse legislação, não tinha lago. Então, do início a coisa já vem sendo feita de uma forma sui generis. Eu falo que o quadrilátero ele é sui generis. Existe a legislação federal, existem todas as políticas públicas que em ambiental e urbanístico e fundiário acabam vindo para adequar situações que já existem, isso é o fato. E existe a vida real Nelson Rodrigues, assim, a vida como ela é. Enquanto nós estamos aqui conversando, milhares de pessoas estão comprando e vendendo terrenos sem documentação. Claro, quem compra um terreno por 1/10 do preço, não dá para dizer que, eu não sabia que não era regularizado. Isso acontece, eu não vou muito longe. Em áreas, em alguns bairros nobres, existem as glebas regulares, que custam 1 milhão, 1,5 milhão, e as irregulares que custam 200, 300 mil reais. Há alguma coisa de errado ali. Por outro lado, eu não gosto da ideia de penalizar quem comprou e quer construir a sua casa e urbanizar a região. Então, não é uma solução fácil, não é uma solução rápida, é uma solução transdisciplinar e transversal. Existe a discussão. E quando nada dá certo, as pessoas procuram o Poder Judiciário para obter decisões liminares, sentenças, e obter o que elas entendem que é direito. Então, acho que vai mais uns 60 anos. A doutora Cibele, doutor Fernando, falou justamente sobre Vicente Pires. Eu lembro perfeitamente ali, Vicente Pires, quando ainda era um cinturão verde, onde, você também lembra, né? Onde ali tinham chácaras, churrascaria do Júlio, chácaras. Você lembra disso? A churrascaria do Júlio ficava do outro lado, mais do lado do Guará, mais em frente, onde realmente Pires. Nasceu ali, portanto, o Vicente Pires. E de repente, no governo Aparecido, na década de 80, ele resolve, então, transformar ali em chácaras de um volume de terra maior. E claro, então criou-se ali uma comissão e de repente o pessoal que recebeu, portanto, ali o seu pedaço de terra, que não era pequeno, como disse a doutora Silvia, depois ela vai me dizer se a senhora não deixou que o pai fizesse o negócio, quer dizer, ele continua no prejuízo ou de alguma forma ele recebeu, mas ele briga comigo até hoje por causa disso. Quando mas ele briga até hoje, né? E muita gente que recebeu essas terras hoje, evidentemente, muitos dizem que tem muitos que são milionários,
que conseguiram dividir ali aquelas chácaras em lotes residenciais estão super milionárias. Lembro também de autoridades aqui que andam muito preocupadas justamente com aquela área, como disse a doutora Cibele, com a colherzinha se cavuca, foi a senhora, né? Jorra água por conta dos mananciais que tem por ali. Enfim. E assim foi Brasília, né? Jardim Botânico também, lembro perfeitamente do Mangueiral. Eu mesmo cansei de pular a cerca ali para pegar um bocado de manga que tinha realmente o que é chamado hoje Mangueiral e que hoje se criou realmente uma cidade muito grande, ali uma cidade oficial, vamos colocar assim, como também Águas Claras, que era muito cercado, não chegava ninguém porque era uma área muito protegida. De repente temos ali, portanto, ali uma cidade que cresceu também de forma legal, como também o Vicente, aliás, temos também o Riacho Fundo 1 e Riacho Fundo 2, onde ele também era uma área muito cercada, ninguém encostava, e de repente também ali criou uma cidade. Não que eu esteja criticando o crescimento da cidade, mas esses crescimentos, de alguma forma, seguiram padrões dentro da legalidade para que hoje não estejamos questionando como surgiram, portanto, esses pontos, doutor? A gente consegue fazer uma diferenciação muito clara entre as cidades que foram planejadas, foram concebidas, ou seja, existe uma ordem, uma concatenação de ações dentro do que a gente chama de atividade urbanística, regulada pelo Estado. A gente consegue fazer uma diferença muito clara nos exemplos que você trouxe, o Riacho Fundo, Samambaia, Ceilândia, cidades que foram concebidas, né, e que foram planejadas, a partir do urbanístico definido conforme as boas práticas de urbanismo, versus todas essas ocupações que aconteceram de maneira informal. A gente, quando chega a Brasília de avião, a gente consegue muito claramente fazer essa diferenciação, né? Quando a gente vem naquele cone de aproximação que passa por cima de Samambaia, a gente vê aquele projeto de urbanismo, sabe, generoso, bem feito, bem executado, né? Uma cidade muito bem planejadinha. Samambaia foi planejada ainda na época dos militares. Samambaia, Paranoá, a cidade do Paranoá, não estou falando de Itapuã, né? Mas você fala do Paraná, da cidade da parte nova, né? Porque a parte velha já nasceu com a construção de Brasília, que hoje é um parque. Veja, Paranoá tem várias dimensões ali, né? Teve algumas etapas. A parte que foi, inclusive, implantada, né, e que hoje existe, a mais antiga, ela abrigou algumas ocupações irregulares próximos do lago, então houve um reassentamento naquele lugar. Mas o urbanismo de lá foi um urbanismo bem planejado, né? Aquilo que era, vamos dizer assim, a ocupação subjacente, Itapuã, Del Lago, aí sim, as ocupações aconteceram de maneira absolutamente não planejada e não definida. Veja, eu vou até dar um passo atrás para explicar isso. Quando se tem um planejamento e quando se tem uma organização, uma política pública, veja, a urbanização é uma atividade pública. Ela pode ser delegada ao particular. O particular pode, eventualmente, sendo proprietário de uma gleba de terras, ele pode parcelar, desde que ele se submeta às regras de parcelamento de solo, um prévio licenciamento ambiental, a definição de todos os passivos que eventualmente se possa criar, passivos ambientais que se possa criar, suportando os ônus, né, os encargos para minimizar esses passivos ambientais, né? Isso tudo a gente chama de projeto de conformidade urbanística e ambiental. Então, o particular ele pode fazer isso. Por que é caro um imóvel regular? É porque ele apropria todos esses custos. Todas essas contingências têm que ser trazidas para o preço final de um imóvel. Por outro lado, quando um imóvel é irregular, todos esses passivos ficam a descoberto, sem nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de apropriação. Quem paga o preço por esses passivos é toda a coletividade. Você dizia a respeito de Vicente Pires, acho que é até mais dramático
do que você cavar e ver terra, é você cavar e ver lixo. Tem determinados pontos do Vicente Pires que você cava 2, 3 metros, você encontra lixo, material orgânico, produzindo metano, perigosíssimo, absolutamente impróprio para a ocupação humana. E assim, contaminando córregos. E mesmo assim tem gente morando. Esse é o caso clássico do descontrole da ocupação do solo. Falta de governança territorial. O Distrito Federal não tem mecanismos de governança territorial. Isso é histórico. E por quê, Walter e meus colegas? Por quê? Porque é extremamente lucrativo você parcelar terras e ofertar isso. Primeiro, você tem um retorno econômico elevadíssimo, você não tem que suportar nenhum desses encargos, esses custos. As pessoas estão necessitadas. Veja, Brasília cresce a uma proporção de 60, 80 mil pessoas ano, fora a geração de população pela via do crescimento vegetativo. Brasília cresce, e cresce muito, há muitos anos, há muitas décadas. Então, existe uma demanda permanente por habitação, por moradia. O direito social de moradia, ele vem de encontro a uma necessidade clara. E aí, isso tudo gera um conjunto de condições para que os espertos, né, aqueles que parcelam o solo, ofertem terrenos sem ter que se imiscuir em nenhum tipo de custo social. Vicente Pires é um exemplo claro dessa anomalia no crescimento das cidades. O Distrito Federal enfrenta um problema de dificílima solução. O Vicente Pires, se você colocar à luz das regras urbanísticas, ela é irregularizável. Não fosse a lei 13.465, estabelecendo uma série de flexibilizações de critério para regularização, o Vicente Pires deveria ser demolido. A rigor é isso. No entanto, a gente tem que sopesar razoabilidade, proporcionalidade, direito à moradia. Não se pode fazer uma política de extirpação de ocupações em nome da segurança ambiental. Infelizmente, determinadas situações consolidadas não comportam a reconstituição da situação anterior, como é o caso que nós estávamos conversando até um pouco mais cedo. O condomínio RK, o condomínio Mini Chácaras. O que fazer? Demolir tudo aquilo, todas essas casas? O que fazer? Em virtude da omissão, né, da falta de atuação da fiscalização, é que isso se consolidou. E aí, só para arrematar, eu digo o seguinte, isso tudo deriva, você trouxe o caso da distribuição, né, de concessões de direito de uso lá na fazenda Brejo Torto, que é onde se situa o Vicente Pires. Aquilo começou dessa repartição de terrenos. Primeiro vem o chacreamento, depois vem o parcelamento irregular. Então, assim, a política pública foi muito mal desenhada ao longo dos anos e eu não estou vendo. O doutor falou sobre o plano diretor. O plano diretor que está sendo proposto agora, ele é até bastante conservador. Ele não amplia a malha urbana, deixa mais ou menos estabilizada a macrozona e define exclusivamente as áreas de regularização. Define quais são e qual é o incentivo que isso gera. As áreas de regularização fundiária, elas são automaticamente tornadas áreas urbanas. Isso acaba estimulando o parcelamento de solo. A política urbana precisa ser melhor orientada aqui no DF. Deixa eu voltar com o doutor Minaré. Doutor Minaré, é claro que a gente pontuou aqui o Vicente Pires, mas também temos o Sol Nascente, tido aí para o mundo como a maior favela do mundo. Eu também conheci ali como área de chácara, uma área fica atrás, portanto, da Ceilândia, e a hora que a Ceilândia já ficava atrás de Taguatinga, e depois de Taguatinga tinha a Ceilândia, depois da Ceilândia tinha o setor P, e depois do setor P agora, portanto, aí o Sol Nascente, que começa na parte sul
da cidade termina na parte norte, já beirando ali Águas Lindas. Se brincar, daqui a pouquinho cola com Águas Lindas, isso porque ainda tem ali o nosso Rio Descoberto, que faz, portanto, essa divisão. Claro que, em termos, portanto, daquilo que uma população precisa para poder sobreviver, água principalmente, citando, portanto, essa área, é muito preocupante. Já fizemos debates também aqui sobre esse tema. Lembro perfeitamente também quando o doutor Fernando estava falando aqui sobre Vicente Pires. Lembro que num debate que fizemos com o doutor Maroja, lá na vara do meio ambiente e fundiário aqui do Distrito Federal, ele se mostrou muito preocupado. As palavras do doutor Fernando foram praticamente as palavras do doutor Maroja, né, sobre os riscos que as pessoas estão correndo de estarem morando, portanto, no Vicente Pires, por conta de várias situações. Enfim, mas é a pergunta que eu quero sintetizar com o senhor. Quer dizer, as partes que eram responsáveis para evitar que isso acontecesse e que, de alguma forma, não foram responsabilizados até onde se tem notícias, né? Ou seja, passou o governo, entra outro governo, aquilo que o governo fez, esquece, entra o próximo, vamos ver o que é que faz, e ninguém deixa ali, portanto, o seu CPF em termos de responsabilidade. Agindo dessa forma, seria mais, assim, contundente em termos de responsabilidade para quem assume, portanto, um governo através do voto, assume as suas responsabilidades, até para entender que o que ele está gerindo não é seu, é sendo do Estado. Então ele não pode uma canetada ali, fazer isso, fazer aquilo, passou o governo, vai embora e deixa, né, o que ele fez para trás. Como é que o senhor vê isso? Walter, a sua pergunta, assim, eu vou trabalhar em duas respostas. A primeira, por exemplo, população, por exemplo, Pôr do Sol, Sol Nascente, Itapuã, algumas regiões, Mestre Darmas. Estrutural, né, e outras, né, são populações que, se no Distrito Federal tivesse apenas ofertas, por exemplo, de terrenos para moradia, de particulares, de fazendas legalizadas que estavam se transformando em área urbana, totalmente legalizada, tudo certo, como o doutor falou há pouco tempo, doutor Fernando, as pessoas que moram no pôr do sol, no sol nascente, não teriam dinheiro para comprar. Esse é um ponto. Nós estamos morando, e isso é uma coisa muito séria, e que o debate na imprensa não aparece de forma realista. Nós estamos morando num país de miseráveis. Nós temos aproximadamente 54% da população brasileira sobrevivendo com até um salário mínimo por mês. Assim mesmo, ainda vão no salário de aposentado, ainda tira um pouco, né? Ainda tira um pouco. Então, uma pessoa com um salário mínimo mês, ela não consegue pagar um terreno, construir uma casa, ela não consegue. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Bom, no plano diretor que está sendo discutido agora, está colocando como área de regularização várias regiões habitadas por pessoas de baixa renda. A inclusão no PDOT não é a regularização pronta, ela passa a ser apta à regularização. Aí entra todo o processo de urbanização que precisa ter. Também no PDOT está sendo destinado, salvo engano, não sei se 14, doutor Fernando, mas são áreas para construção de habitações para pessoas de baixa renda. Esse é um ponto importante. Porque se você coloca o poder público construindo essas habitações de baixa renda, você evita uma invasão, um loteamento irregular, porque essas pessoas, tendo condições de comprar aquelas glebas, aquelas casas, moradias que o governo está viabilizando num prazo financiável, né? Isso acontece, isso melhora. Então, esses pontos são, assim, relevantes. Agora, a gente tem um outro aspecto, é o segundo ponto que eu gostaria de observar, Walter, que é um pouco assim do caráter das pessoas, né? A gente olha um ponto específico, por exemplo, você pega Lago Sul, Lago Norte. Todas as pessoas que compraram terrenos, tanto no Lago Sul, tanto no Lago Norte, sabem qual é a sua área escriturada e titulada.
e qual é a área pública, que não é daquela pessoa e que não deveria estar cercada. Uma dessas partes é a orla do lago. E teve que ter ação na justiça, teve que ter trator quebrando, e tem pessoas de alta patente política ali no Lago Norte que não tirou a cerca. E o trator não passou lá para derrubar, mas está lá. Então essa situação, por exemplo, a gente vê os dois extremos. Pessoas de classe elevada que moram no Lago Norte, que é um bairro nobre de Brasília, né? Nobre no sentido de ser caro, e as pessoas que moram, por exemplo, no 26 de setembro. Exato. No pôr do sol nascente, que também tem as suas irregularidades. Mas no Lago Norte eu vejo que é até um pouco pior, porque a pessoa comprou sabendo que era legal. E briga para ter a outra sem ser propriedade. Ele não pagou por aquilo. Então tem, no projeto original do Lago Norte, por exemplo, você pega, e do Lago Sul também, você tem áreas de acesso onde toda a população poderia ter acesso à orla do lago e tal. As pessoas fecham. E o poder público não determina a abertura. Então, a gente tem essa questão de jeitinho, de esperteza, né? A cultura do esperto. Isso é horrível. Né? Quando você tem a cultura do esperto numa população que não está tendo como comer, você até tem uma justificativa. Mas quando você tem a cultura do esperto em pessoas abastadas, é muito triste para a sociedade. Então, nós temos todos esses aspectos, né, que a gente tem no mundo real, né? E a gente tem a construção do PEDOT hoje no Distrito Federal, procurando regularizar determinadas áreas que foram ocupadas ilegalmente, inclusive tem área ambiental que não deveria ter gente lá, mas tem. Né? E também tem a previsão de criação de áreas para habitação de baixa renda, legalizada, que é socialmente um ganho. Agora, precisa que os próximos governantes cumpram esse PEDOT. Senão vai continuar o salve-se quem puder, tal qual está. E para concluir, Walter, você comentou não tem uma ação em cima do CPF daquele governo que foi leniente com isso. E o exemplo vem de cima. Você pega, por exemplo, o governo federal. O governo federal, o Congresso Nacional não estabeleceu teto para o endividamento público. A União vende título da dívida pública todo dia o quanto quer. Não precisa pedir uma autorização para o Congresso. Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos estão devendo adoidado, mas lá pelo menos tem que pedir. Aqui não, aqui vende a rodo. Então, entra governo federal, entra presidente da República, sai presidente da República e a dívida pública só aumenta. E ninguém é responsabilizado. E essa dívida pública, quem vai pagar vai ser o meu filho, o seu neto e de todos aqui. Estão endividando a geração futura para gastar de forma absolutamente equivocada e deixa a dívida aí para todo mundo pagar. E também nenhum CPF de presidente da República é questionado por conta dessa irresponsabilidade orçamentária. E isso acontece também no Distrito Federal, e principalmente com relação à vigilância daquelas áreas que deveriam ser efetivamente urbanizadas e cuidadas e daquelas que as pessoas invadem, inclusive a área pública, né? Que é o pior da demonstração de falta de capacidade administrativa. Você ser um governador do Distrito Federal, que é uma unidade federativa que tem muito dinheiro. Provavelmente o governo do Distrito Federal deve ter para cada R$1 que o prefeito de São Paulo tem para o seu habitante, aqui em Brasília deve ter R$4. Então, é um governo endinheirado. Então, os governos que se sucedem realmente levam todos eles à marca da irresponsabilidade com relação à questão territorial no Distrito Federal. E nós e as gerações futuras é que terão que arcar com toda essa bagunça que foi feita até hoje. E tomara que não continue acontecendo nos próximos governos. Doutora Cibele, a gente percebe, nota um certo conformismo de quem adquiriu, portanto, um terreno irregular, num condomínio. E é comum a gente ver, estou até guardando um dinheiro aqui, porque eu sei que
a Terracap já está chamando, ou Terracap, um outro órgão está chamando, que vai regularizar, eu vou ter que pagar de novo pela terra. Alguns colocam uma certa indignação, mas boa parte entende que ainda vai ficar no lucro, ou seja, comprou aquela terra e de repente é um condomínio, e hoje um condomínio de ponta, mas já está conformado em alguns casos que vai ter que pagar de novo, daí está separando um dinheiro para que de alguma forma ter aquele imóvel regularizado, portanto, de vez, como nós cobramos no início, se tem como encontrar uma solução para essa questão. Então, muitas dessas pessoas estão entendendo de que pagando de novo para a Terracap, de novo que eu digo o seguinte, né? Primeiro pagou para o grileiro, vamos entender dessa forma. Agora sim, vai pagar, portanto, aí para o governo. Isso é normal? Não é normal, mas é comum, infelizmente. Em que sentido? Essa cultura de vou comprar agora, vou colecionar uma série de sessões de direito e quando chegar o momento oportuno farei a compra do que eles até designaram chamar de ágio. Isso é um nome que não é o nome oficial, é um nome informal usado em algumas falas. Não há sequer expectativa de direito. Se eu hoje resolvo comprar um terreno irregular numa área cercada ou não, então eu vou chamar de condomínio irregular, ainda que já esteja consolidado, dependendo da situação desse condomínio, não há sequer expectativa de direito de que em algum momento o poder público olhará para nós e fará a REURB. Eu estou pagando o preço, eu estou assumindo o risco de um pedido de erradicação por parte do Ministério Público, de uma situação em que não é possível transpor as dificuldades ambientais e outras, né, de caráter jurídico e de políticas públicas. Agora, na prática, nesses meus 15 anos de Brasília, o que eu vi foi a criação de políticas públicas adaptadas à realidade local. E falo isso com muita tranquilidade, não demonizo nenhum dos adquirentes, eu concordo com o que o doutor falou. Eu me lembro de uma sentença muito bonita do doutor Maroja, na qual ele dizia assim, que era absurdo que alguém do Lago Sul, a média de tamanho dos terrenos do Lago Sul, salvo engano, é de 800 metros quadrados. Com o que seria a área verde ou aquela área urbana ou aquelas passagens entre terrenos, tem imóvel que vai para 2.000 metros quadrados. Muita gente, se o senhor colocar no LX, o senhor vai ver, anuncia inclusive a área verde como uma área para agregar valor ao imóvel, porque foi feito um paisagismo por algum arquiteto de renome, algo que o valha. Sem querer dar dois pesos, duas medidas, a invasão para ter um teto justifica, ok, você não vai referendar, mas tem uma explicação. Agora, a invasão por quem tem todas as condições de assim não fazer, fica mais difícil de defender. Né? De qualquer forma, como eu disse, não é normal, mas é comum no Distrito Federal. Teremos aí um processo de mudança de cultura e um processo educativo mesmo para que os habitantes do Distrito Federal entendam que, usando um trocadilho, não é legal comprar terreno irregular. Não é legal de não ser bom. Procure, mas eu não quero pagar 1,5 milhão. O Fernando falou muito bem. Um terreno regularizado, ele agrega valor porque teve todo um custo para fazê-lo. Então, ainda que esta pessoa compre a Terracap numa situação de eventual regularização, se ela colocar no papel, eu acredito que ela tenha oferido lucro, sim. Em bairros que se tornam, por exemplo, o Jardim Botânico é uma região, né, considerada Lago Sul, do ponto de vista de cadastro de NEL, de água. Muita gente fala, moro no Lago Sul, moro no Jardim Botânico. Os terrenos ali, em 15 anos, aumentaram de preço 20, 30 vezes, e é uma crescente. Agora foi criado, né, o setor habitacional São Bartolomeu, né, que eu acho que abarca ali o final do Jardim Botânico e o Altiplano Leste. Nesses estudos eu descobri que nós não teríamos o Jardim Botânico se nos anos 80 houvesse sido construído o Lago São Bartolomeu, aquele condomínio entre lagos, ele tem esse nome porque ele ficaria entre o Lago São Bartolomeu e o Lago Paranoá. As primeiras habitações ali foi de um condomínio chamado Quintas da Alvorada, ia às primeiras casas do Paranoá e depois não tinha como tirar o pessoal dali para alagar a região. Então, assim, como eu disse, é comum, mas não é normal. Eu não consigo pensar agora em uma solução, uma política pública que sozinha fará com que esse
essa conduta cesse. Aí eu até peço ajuda aos meus colegas. Os senhores têm alguma sugestão jurídica para que a gente vá minando essa prática? Deixa eu voltar com o doutor Fernando. Desculpa, claro, fazer nós umas temos 4 perguntas. minutos para fechar o bloco, mas quando a gente retornar, eu volto ainda com o senhor com um outro questionamento sobre que a doutora pediu socorro aí socorro no bom sentido, né? Socorro mesmo. Por favor. Eu, assim, vou me socorrer da mais velha das regras, que não são legais, regras da economia. A gente tem que atacar o lado da oferta. A gente, Verdade. ofertando imóveis regulares, você acaba tirando o proveito, aquilo que torna um imóvel irregular atraente. Você precisa realmente, e o doutor Reginaldo trouxe um dado que é interessante, né? O PDOT agora, ele trata de áreas, né? Designa áreas dentro do plano diretor destinadas exclusivamente para habitação de interesse social e com alguns mecanismos de aproveitamento que tornam a atividade, o desenvolvimento imobiliário nesses lugares extremamente atraente, a título de barateamento de determinados encargos, outorgas, possibilidade de utilização de coeficientes de aproveitamento. Você pode construir mais pavimentos, ter o aproveitamento do imóvel de forma um pouco mais produtiva. Então, pelo lado da oferta. Durante muitos anos, década de 80, década de 90, houve uma restrição muito grande na oferta de imóveis, dentro de uma política habitacional organizada. E isso que gerou essa distorção, esse conjunto de anomalias urbanísticas que foram sendo construídas, né? Então, sobretudo, que a gente tem que olhar, por exemplo, o PEDAD. Onde é que existe a maior carência na oferta de imóveis? Para imóveis de baixa renda. Se houvesse uma oferta regular de imóveis para a baixa renda, né? Aí tem aquelas faixas 1, 2 e 3, do que o pessoal chama de Minha Casa Minha Vida, mas é a renda que designa, você não teria, por exemplo, o pôr do sol, o sol nascente. São regiões que não teriam, do ponto de vista físico, ambiental, não tem vocação para ser uma cidade. Eles ficam no que a gente chamava antigamente, muito antigamente, nas bordas de Chapada da Ceilândia. Logo ali tem um declive imenso. Aquela região deveria ser Santo Antônio descoberto. No final ali do sol nascente é uma declividade imensa. É o que a gente chama abismo. De borda de chapada. Isso aí o pessoal do meio ambiente, eu também sou um ambientalista, a gente chama isso aí como uma área de proteção permanente. Não se pode ocupar esse tipo de localização. Então, resumindo, pelo lado da oferta. Ofertando mais habitação para as 60, 70, 80 mil pessoas que vêm anualmente para o Distrito Federal na busca de uma vida melhor, de uma vida melhor qualificada, a gente tem que atender essa pessoa. E também, dentro da política habitacional, no âmbito da CODAB, etc., as pessoas que nascem em Brasília. A população que nasce aqui também tem o direito de ter a sua habitação. Então tem que haver um mecanismo no âmbito de política pública, tá? Para ofertar mais imóveis qualificados e assim diminuir a atratividade por imóveis irregulares. Talvez por aí a gente consiga. Eu peço licença ao senhor, doutor, para que possamos ir para o nosso intervalo, doutor Fernando, doutor Minaré, também a doutora Cibele. É rápido o nosso intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho dentro desse debate. São 15h59. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois é, estamos voltando já na segunda hora do nosso debate. São 16 horas mais 5 minutos.
Muito obrigado você que está nos acompanhando tanto pela nossa emissora, pela 104,7 FM, como também pelo nosso YouTube, com as imagens aqui do estúdio. Muito obrigado a vocês também sintonizados, como também no canal 1.3 da TV aberta, também transmitindo esse nosso debate direto aqui dos estúdios da Rádio Justiça. O assunto que hoje nós estamos debatendo aqui com nossa convidada, como também com os nossos convidados, a questão fundiária aqui no nosso Distrito Federal. Evidente que essa questão fundiária não é um assunto exclusivo aqui da nossa capital federal, mas ele é abrangente praticamente em todo o território nacional. E conosco, nesse debate, está a doutora Cibele Armelina, ela que é especialista no direito civil e também no direito fundiário, como também com o doutor Reginaldo Lopes Minaré, também especializado no direito ambiental e mestre em direito, e também com o doutor Fernando Dantas, doutor Fernando Carvalho Dantas, que é membro da Comissão de Direito Urbanístico e Regularização fundiária da OAB aqui da capital federal, e também diretor do Instituto de Direito Urbanístico de Brasília. Disse que voltaria com o senhor, doutor Fernando, depois do nosso intervalo, claro, né? Se foi provocado um assunto, a gente aumenta um pouquinho ainda, né? Portanto, não que seja uma provocação de maldade, mas justamente para que possamos entender melhor em torno dessa nossa discussão. O interessante é que aqui em Brasília todo mundo quer morar perto do seu local de trabalho, né? Ou seja, não importa a cidade que está morando, mas quer morar perto do seu local de trabalho, geralmente o plano piloto. Vamos colocar assim. E o sistema viário que nós temos em direção ao plano piloto, temos o metrô, que só pega uma parte, portanto, da cidade, e o restante é tudo, portanto, aí no asfalto. E muito se fala na questão das ferrovias e outros modais também, que poderiam, de alguma maneira, encurtar, portanto, distâncias, e como também descentralizando serviços públicos para facilitar, portanto, as pessoas. Mas como o Distrito Federal está crescendo e já ocupou realmente muitas áreas, há quem entenda se tivéssemos, portanto, um modal de transporte público mais eficiente, a exemplo das ferrovias, muitas das cidades poderiam não estar, de certa forma, exprimidas aqui no quadrilátero, poderia estar mais distante da capital federal, mas com a velocidade maior, sem engarrafamento, sem outras coisas, para poder encontrar, portanto, aí no seu trajeto em que deve ser feito. E é evidente também que nesses espaços tem que ter toda uma estrutura de saneamento básico, uma estrutura onde as pessoas, de alguma forma, têm ali os serviços que não precisam vir ao plano piloto para buscá-los, a exemplo da saúde, a exemplo também de outros setores. Quer dizer, pensar Brasília, repensar Brasília de alguma forma, é só isso que nós, quando eu falo só isso, não é no sentido pejorativo, né? É só isso que nós estamos aqui debatendo, ou seja, como regularizar, portanto, as áreas que ainda não estão regularizadas, quer dizer, a coisa é mais ampla? Com certeza, a coisa é muito mais ampla, né? A exemplo do que o doutor Reginaldo estava falando, né? O plano diretor, ele tem como escopo definir, né, os contornos de como será a cidade para o futuro, sem esquecer daquilo que já aconteceu dentro de um planejamento urbano, né, urbanístico, de longo prazo. É isso que se faz. Recentemente eu estive numa cidade que foi concebida no século XVI, 1540. Ela foi concebida aqui na América do Sul, cidade de Santiago do Chile, e é impressionante o como há uma organização espacial que leva em consideração a vida da população. Um sistema de transporte muito bem organizado, uma cidade que busca não ser tão espraiada assim, porque eu lembro muito do livro do professor Aldo Paviani, né, que define o Distrito Federal como um estado polinucleado, né, cidades que não estão tão próximas umas das outras, e havendo esse polo de atração da região administrativa de Brasília, né, existe realmente um movimento pendular de pessoas que vêm na direção da região central e no final do dia se deslocam para
para as cidades onde as suas residências estão localizadas. Haveria no âmbito desse planejamento territorial, buscar descentralizar determinadas atividades de maneira a você diminuir a intensidade desse pêndulo que vai continuar existindo, né? Então, uma forma de você trazer uma solução para isso é chamar a própria União para, eventualmente, descentralizar suas atividades, não mantê-las todas aqui no plano piloto. Quem sabe um serviço público da União, um INCRA da vida, ou um ICMBio localizado em Taguatinga, uma Embrapa tendo uma sede em Planaltina, já tem uma Embrapa lá, mas, enfim, você trazer a União também para a discussão como um agente de transformação da nossa realidade. Agora, não há dúvida, tempo perdido em trânsito é tempo perdido. É o tempo de você estar deixando de estar com a sua família, né? É um custo na sua vida, né? E aí existe uma série de estudos, né, de economia, e dizer o seguinte: existe uma perda econômica imensa daquele sujeito que se desloca da sua casa para o seu trabalho. E há que se pensar também na própria estrutura de trabalho, além da estrutura de transportes. Brasília já era para ter um veículo leve sobre trilhos há muito tempo, né? Não somente vindo do aeroporto para a W3, fazendo a volta, não. Há que se buscar uma outra solução para ampliar a malha do metrô. Olha, se a gente compara a expansão do metrô nas cidades chinesas com a expansão do metrô aqui no Brasil, chega a ser vergonhoso. Então, precisa-se ter mobilidade com modais de massa, né, de grande impacto. Tudo isso é caro, eu sei que isso daí é uma coisa extremamente difícil, não cabe no orçamento público. Mas Brasília é rica, como disse o doutor. Brasília é rica, mas também tem, veja, numa canetada acaba o fundo constitucional. Esse risco. Num consenso, né, de um Congresso cada vez mais imprevisível, uma canetada dessa acaba o fundo constitucional e a gente fica em pé de igualdade com qualquer outro município do Brasil. Então a gente precisa ter cuidado e pensar um pouco fora desse quadrado. Precisa se pensar em trazer a iniciativa privada para emparcerar com o governo e eventualmente fazer o desenvolvimento dessas atividades por meio de iniciativas de parceria público-privada. Então, tenta-se pensar a cidade. Eu vejo, quando volto de uma cidade que tem 500 anos e olho aqui, cada passo que a gente dá errado aqui, a gente reproduz um problema que é praticamente irreversível. Os grandes problemas que a gente está gerando hoje, eles vão se perpetuar no futuro e é difícil você desfazer algum problema, alguma cicatriz urbanística que se faça em Brasília. Então, para resolver isso, precisa de continuidade das políticas públicas com um plano muito bem ordenado, orientado para 50, 100, 200 anos. É assim que a gente tem que pensar. Doutor Reginaldo Minaré, o que seria do nosso quadrilátero se não tivéssemos a região do entorno? Ou seja, quando aqui as cidades foram construídas, muita gente criticou, portanto, em governos, quando se criou o Guará, quando se criou, portanto, aí Santa Maria, quando se criou Samambaia, quando se criou a expansão de Planaltina, quando fez crescer Sobradinho, criando Sobradinho 2, e assim para não citar, portanto, todos, né? A gente volta, portanto, nas cidades do entorno, que hoje são cidades com um número elevadíssimo de população, a exemplo de Águas Lindas, a exemplo de Planaltina, de Goiás, a exemplo, juntando toda a cidade ocidental com Valparaíso, com Novo Gama, e assim sucessivamente. Como seria Brasília se tivéssemos realmente uma política endurecida que não deixasse, portanto, fazer crescer de forma indiscriminada as regiões do entorno? E aqui essa panela de pressão precisando, portanto, de moradia. Como é que seria a nossa capital federal? Olha, é uma pergunta interessante. Certamente teríamos uma ilha da fantasia no meio do cerrado, né?
é isso que gostaríamos de ter? Talvez não, né? Certamente o entorno goiano estaria recebendo toda essa população que veio para dentro do território do Distrito Federal e conseguiu habitar as cidades chamadas satélites, né, que a gente tem. Então, a capital federal, ela congrega o governo do Distrito Federal, ela congrega o governo federal, e seria basicamente impossível você ter uma política de restrição de imigrantes para o Distrito Federal, porque vai precisar de mão de obra, né? Você precisa de cuidador de idoso, precisa de jardineiros, precisa de pessoas no comércio. Então tem uma série de atividades humanas que talvez quem trabalha na administração pública não iria fazer mesmo se tivesse aposentados e tal. E também tem os filhos de quem veio para cá, que nasce, vai crescendo, a família precisa de área para morar. Então a habitação dentro do Distrito Federal, ela necessariamente aconteceria. Com menos ou mais imigrantes, ela se multiplicaria, filhos, netos precisam de casas, né? Por exemplo, muita gente fala que os pais que moram no plano piloto, em grande medida, os filhos moram em Águas Claras, né? Alguns comentam assim, né, nas rodas de conversa. Você tem razão. E teríamos isso. Agora, o empilhamento de problemas fundiários é que criou o maior caos que a gente tem, né? Então, você tem terras públicas ocupadas irregularmente. Vamos vender essas terras. Vamos fazer um plano de compra para quem está nessas terras. Vamos parcelar. Olha, o seu terreno tem um valor aproximadamente de X, você tem preferência, o governo está te vendendo e você vai pagar. E pode ter financiamentos, vários anos. As áreas que foram privadas, destinadas a condomínios e que não poderia acontecer, né? Aí tem que chamar todos os CPFs envolvidos, inclusive aquele que foi o autor do plano do condomínio e aqueles que compraram, que também sabiam o que estava comprando, né? E a partir daí colocar o custo para aquela regularização. O que precisa ser feito do ponto de vista ambiental, urbanístico. Então, solução, né? E aí até entrando um pouco na pergunta da doutora Cibele, a solução tem, mas precisa modelar essa política. E precisa ter um sistema de fiscalização muito rigoroso. É quase que montar uma central de drone para você mapear o território do Distrito Federal e ver onde está acontecendo a irregularidade. Lá no passado não tinha isso, mas hoje a digitalização nos permite fazer isso com custo mínimo, muito pequeno. É uma fiscalização eletrônica digital que você pode sobrevoar o Distrito Federal e verificar. No caso das propriedades rurais, temos o Código Florestal que exige o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que toda propriedade rural precisa ter as suas delimitações pelo GPS, com todas as características de respeito ao Código Florestal, é uma adequação ao Código Florestal. Se isso for feito, na área rural você já tem um controle muito objetivo também. E como na área rural também tem muita invasão de terra pública, que não é do fazendeiro, mas ainda é do governo, poderia também ter um plano de compra. Mas para isso tem que ter vontade política, tanto do governo quanto da Câmara Legislativa, né? E a participação da sociedade, a exigência da sociedade. Por exemplo, agora vai ter essa última reunião do PEDOT. Né? Vai ser, salvo engano, no dia 26. Vai ser a reunião final para falar. As pessoas deveriam participar o quanto mais dessa reunião, para entender o que está ali, entender o que na sua região está sendo proposto. Porque esse plano vai ter essa última reunião, essa última audiência pública geral, para falar do que é o próximo, que são os próximos 10 anos de organização territorial do Distrito Federal. É muito pouco, só 10 anos, discutir, mobilizar para 10 anos, não seria mais ousado
debater um tema como esse a longuíssimo prazo? Ou seja, daqui a 50 anos o Brasil tem que estar assim, alguma coisa nesse sentido? Ou seria muito assim, sei lá, não resolveria? Olha, eu vejo que o prazo de 10 anos ele é um prazo razoável para incorporar tecnologias, ver o tamanho da população, as necessidades. Mas o PDOT, né, daqui 10 anos, ele pode ser o mesmo. Você pode reafirmar aquele que você fez atualmente. Não precisa necessariamente ter grandes mudanças. Então é mais você tendo o plano, você vai administrando aquele plano. Você pode mudar um bairro, pode transformar uma determinada área rural em área urbana para você fazer novos condomínios, se a pressão estiver grande, a demanda por imóveis. Então acho que é possível, porque fala-se de fazer a revisão, né? Mas você pode até manter. Se aquilo que foi feito está funcionando bem, mantenha, né, nos próximos 10 anos. Então, no caso do GDF está acontecendo, vai para a Câmara Legislativa depois, o GDF vai consolidar a proposta, encaminha para a Câmara Legislativa e depois é transformado aí na lei de organização do Distrito Federal. As matrizes desse PDOT vêm da lei do Estatuto das Cidades, né? Então não é uma coisa só do Distrito Federal, é uma coisa para o Brasil todo, né? E as falhas também não são só no Distrito Federal, são no Brasil todo também quase, mas pelo menos é uma legislação que já está posta, né? E que a administração tem a ferramenta para organizar melhor o seu território. E no caso do Distrito Federal, de tentar regularizar aquilo que foi feito equivocadamente. Mas solução tem, eu vejo que a vontade política é que falta. Solução tem. Doutora Cibele, como é que a senhora também avalia justamente também aí essa questão, né? Ou seja, é evidente que estamos aqui abordando um tema, terras aqui na nossa capital federal, onde é evidente o importante seria cada um ter, portanto, aí o seu local, portanto, de moradia, mas infelizmente muitos criticam de que tem muita gente que é atraída para Brasília, mas temos na nossa Constituição o direito de ir e vir, a pessoa não pode ser, de certa forma, daqui você não pode passar, portanto, assim, alguma coisa nesse sentido. Afinal de contas, qual seria, na avaliação da senhora, uma solução para que possamos ter uma segurança jurídica em torno aí dessa questão da qual nós estamos aqui abordando? Tipo assim, para o carro que eu quero descer, vamos começar a embarcar e começar tudo de novo. Quer dizer, perderia muito tempo, mas uma questão objetiva que eu quero abordar com a senhora. Quer dizer, estamos cuidando para que Brasília não incha tanto, mas de forma na vertical, nós estamos vendo a cidade subir, né? Águas Claras, onde ali um edifício maior era para ter o quê? 15 andares, alguma coisa nesse sentido. Ela tem lá prédio, se passar de 30, eu acho que ainda é pouco, como também em outras áreas aqui da nossa capital federal. Ou seja, inchando para cima, não só nas áreas tidas como nobres, por conta do padrão aquisitivo das pessoas, como também nas próprias áreas onde as pessoas ali, muitas invadiram. Então, muitas, para manterem ali a família, cria o primeiro andar, depois o segundo andar, às vezes sem nenhuma orientação de um arquiteto, de um engenheiro. Ali na sorte, se der certo, deu. A administração está ali para poder, de alguma forma, fiscalizar. Às vezes não tem perna suficiente para fiscalizar tudo. Enfim, a cidade crescendo para cima é um risco. É um fato, é um risco, é um fato. E aí, quando eu respondi a pergunta sobre se há solução, né, eu disse que existe, mas ela não é rápida e nem é simples. Os doutores muito bem me ladearam e deram apontamentos excelentes a respeito. Eu concordo com o Fernando sobre o critério econômico. A gente tem que dificultar a vida do grileiro, começa por aí. Não tornar tão rentável quanto parece ser para ele, trazendo essa população que precisa, é uma demanda reprimida, né? Durante muitas décadas, a aquisição de terrenos, né, de glebas em Brasília não foi não só estimulada, como havia óbices que hoje não existem. Então, vamos colocar de uns 30 anos para cá, mais ou menos, a coisa foi crescendo, né, de uma forma exponencial. Dificultar a vida de quem vende de forma irregular ou que sai ilegal. Um trabalho educativo importante e
o atual gestor e o próximo, né, o que o sucederá, tem nas mãos um momento importante para aplicar a REUB de uma forma extremamente efetiva. Nós temos políticas públicas que podem ser utilizadas e bem utilizadas conseguem fazer essa solução acontecer. Nosso marco urbanístico, depois do artigo 182 e 83 da Constituição, é o Estatuto da Cidade, que tem 25 anos, é uma legislação muito jovem. A gente está começando a lidar com ela efetivamente agora, de 5, 10 anos para cá. Em Brasília, o nosso Código de Obras e Postura, ou seja, a legislação que regula a nossa construção, como construir, é a Lei 6138. Ela foi alterada há alguns anos pela Assembleia Legislativa, que disse o seguinte: nas regiões irregulares, para demolir uma construção ilegal ou irregular, há que se verificar se essa construção está acabada. Se ela estiver acabada, você não pode demolir sem primeiro lavrar uma notificação demolitória para que o possuidor, ele mesmo, faça a demolição em 30 dias. E nesse meio tempo, o interessado naturalmente se vale dessa brecha para procurar medidas liminares, se manter na área por conta de alguma questão até baseada na saúde. Na pandemia, cresceu demais o número de ocupações irregulares porque foi proibido demolir por motivos óbvios, e a gente nem vai entrar nesse detalhe. Mas, de qualquer sorte, a educação aliada a uma fiscalização muito rígida. E ela tem que ser rígida por quê? Para aquilo que o doutor Reginaldo falou. No primeiro tijolo, derrubar. Porque o que eu acabei de dizer, a legislação traz uma brecha. Se a casa estiver terminada, e ela não precisa ser bonita para estar terminada, ela precisa ser habitável, o poder público não pode erradicar aquele núcleo, ou não pode demolir aquela construção, ainda que ela esteja não só irregular, como ilegal. E a gente vê em Brasília, não vou muito longe, nesses bosques aqui próximos da região de segurança nacional mesmo, se você colocar um drone, você vê um monte de casinha de madeirite lá no meio. E em muitos casos, assim, essas pessoas, elas são mantidas por grileiros, eu vou usar esse termo porque Brasília tem um conceito de grilagem muito próprio, né? Para que se consolide aquela posse e que eles, a médio prazo, tentem consolidar aquela ocupação no grito. Então, passa por educação, passa por aplicação da legislação que já existe, uma fiscalização extremamente rígida e, naturalmente, esses casos não podem ser tratados com a mesma régua dos condomínios já que existem há 30, 40 anos. E, mesmo assim, eu entendo que esses moradores têm que ser, sim, onerados. Eles precisam, sim, pagar o preço por terem adquirido uma área irregular ou ilegal e tentarem resolver essa questão fundiária, cada um a seu modo. A gente passa pela questão de engenharia de trânsito, a questão ambiental, a questão do saneamento. O Fernando falou sobre o Vicente Pires. Vicente Pires, uma parte dele está do lado da estrutural, que é outra região ali, que se tornou uma região administrativa, porque está na borda de uma unidade de conservação de proteção integral, que é o Parque Nacional. Então, eu entendo, usando a sua analogia de parar o carro, é trocar o pneu do carro a 200 por hora. Nós estamos nessa situação. Mas com essa tríplice vértice aí é possível. Educação, uma atuação extremamente firme do Poder Executivo no nascedouro do problema. Vai lotar o Distrito Federal de drone, paciência. A gente precisa ter esse controle para evitar que novos núcleos ilegais surjam e, em paralelo, o mesmo poder público regularizar ou entrar na fila da REUB aqueles que já existem e que, de fato, estão consolidados de acordo com a legislação que trata da regularização. Achei interessante quando a senhora citou o doutor Fernando, ou foi o doutor Minaré, no primeiro tijolo, assentado tem que brecar, não pode deixar, portanto, aí continuar. Só que isso não acontece, né? Às vezes já está tudo pronto, o pessoal até morando e outras coisas. Mas isso, de alguma forma, cria uma antipatia perante a população que enxerga ali, mas por que deixou construir, agora vai derrubar? Ou seja, tendo a população, de alguma forma, contrária às políticas públicas mais severas para não deixar realmente essas irregularidades acontecer. Ter a população contra é ruim quando, na realidade, no início ali, olha, primeiro tijolo assentado, não pode mais, a população, opa, vamos aplaudir, é isso mesmo. Como é que a senhora vê isso também? O gestor público não é pago para ser simpático, né? Ele é pago para servir a sociedade. E eu vou falar por experiências pessoais. Os agentes
públicos que lidam diretamente com essa questão da fiscalização e da demolição mesmo, né? Especialmente o DF Legal, eles são muito preparados e eles procuram humanizar até ordem, aquela... Né? Vou, se permitido citar um caso, casas similares, uma ao lado da outra. Uma, eles mantiveram de pé com a expedição da notificação demolitória e a outra demoliram. E eu perguntei por quê. Eles me disseram, doutora, nessa casa aqui há indícios de moradia, mas a gente não encontrou indícios reais. Nenhuma casa não pode ter um vaso sanitário no banheiro. Ou seja, a pessoa nem era meu cliente, mas me pediu ajuda e eu fui questionar e me disseram. Eu vi o imóvel e ele falou, olha, doutora, claramente levantaram esse imóvel aqui em 2, 3 dias. Parece que está tudo certo, que mora alguém, colocaram um shampoo no basculante do banheiro, uma panela de pressão, um fogão, umas roupas do guarda-roupa, mas o banheiro não tinha vaso. Então, assim, o senhor entende que há uma corrupção do possuidor? Na medida em que eu quero que o Estado aplique as políticas públicas em meu favor e de minha família, eu tenho que ser um bom cidadão. Eu não posso esperar, é a lei de Gerson, né, doutor, que o senhor falou, é o jeitinho, não, eu vou ver, nossa, como eu sou esperto, nossa, eu consegui enganar o agente público. Não vai. Entendi. Agora, infelizmente, a gente não tem mão de obra, fiscalização suficiente para atender. E nós estamos falando do pôr do sol a Arapuanga. Eu estou pegando ali do pôr do sol até Planaltina, e aí a gente encontra com Santa Maria e o Gama, fazendo assim um verdadeiro quadrado. Entendo. Doutor, deixa eu voltar aqui também com o doutor Fernando. Doutor Fernando, quando o Rio de Janeiro deixou de ser capital, um dos fortes argumentos é que inviabilizou por conta aí da expansão da cidade de forma irregular. E daí ficou praticamente incontrolável, portanto, ali o estado da Guanabara, Rio de Janeiro, misturou tudo ali e praticamente inviabilizou, em que pese que desde Dom Pedro II ou Dom Pedro I já estava na Constituição Real lá, mudar, portanto, a capital para o Planalto Central. Então foi viabilizado de forma mais rápida, com esse argumento de que o Rio já estava inviabilizado para tal. Quer dizer, do jeito que Brasília está caminhando também, e muito se fala inclusive na inviabilização, portanto, da capital, se continuar da forma que está, com esse crescimento desenfreado, onde a água pode, de alguma forma, ser insuficiente, em que pese temos aí o São Bartolomeu e outras usinas que, de alguma forma, tem muita água para cá, mas, enfim, a natureza, ela não suporta desaforo, né? Aí eu pergunto ao senhor, Brasília corre esse risco, a exemplo do Rio de Janeiro, caso não encontre uma solução rápida para poder conter aí esses ímpetos irresponsáveis? Walter, essa é uma das questões de maior preocupação nos agentes e nos pesquisadores, no âmbito do próprio instituto do qual eu integro, presido. É uma preocupação imensa essa questão da capacidade hídrica do Distrito Federal, né? Recentemente, chegamos a vivenciar um período em que tivemos que fazer racionamento, tivemos que buscar o Lago Paranoá como manancial para o abastecimento humano. É certo que o descoberto, não... Tem Santa Maria, o descoberto? A região a região de Lusiânia, aquele manancial de geração de energia elétrica de Corumbá. Começa a servir como abastecimento de água para o Distrito Federal e tem realmente um certo lastro, né, de capacidade para atender o DF, mas a um custo social cada vez maior, né? Então, realmente, os estudos que se faz com relação à questão da resiliência hídrica no Distrito Federal apontam para um cenário possível de escassez de água, o que faz ser desafiadora a atuação dos planejadores e, sobretudo, com relação a que modelo de cidade nós vamos ter pelo futuro, né? Nós vamos continuar espraiando as nossas cidades, avançando sobre o cerrado, aumentando as áreas impermeabilizadas. Isso é um questionamento que a academia, que os planejadores, os pensadores do âmbito do direito urbanístico, ambiental, estão debruçados nesse momento.
Eu entendo, particularmente, aproveitando a tua pergunta à doutora Cibele, se verticalizar isso é um problema, eu penso que a verticalização é quase que um imperativo para a busca de menor impermeabilidade do solo, né? Então, para você otimizar os investimentos em infraestrutura, é importante que você tenha a mesma área sendo ocupada por 2, 3, 4, 5 pavimentos. É lógico que isso tem que acontecer levando em consideração uma série de outros parâmetros que os urbanistas levam em conta, com capacidade de circulação de ar, de sombreamento. Isso é tarefa dos urbanistas, mas esse modelo de cidade mais verticalizado aponta a literatura que acaba por otimizar a ocupação de espaços. E isso, otimizando os espaços, implica em minimizar o processo de impermeabilização, que é também responsável pela diminuição da capacidade dos lençóis freáticos de poder abastecer a cidade. A cidade ainda é abastecida basicamente por 2 grandes sistemas: a Descoberto, Lago Paranoá e alguns outros sistemas espalhados. Mas esse ponto, dentro da perspectiva de planejamento territorial, gera uma preocupação, sim. Tá? Então, o Distrito Federal não tem grandes mananciais, né, à disposição como outras grandes cidades. Por isso, há de se buscar uma governança territorial que garanta que o abastecimento, por exemplo, do Lago de Santa Maria, né, dentro do Parque Nacional, não seja afetado, por exemplo, com o avanço do 26 de setembro, por exemplo. Foi uma brutalidade que se fez com o Parque Nacional, né, a Floresta Nacional. Houve uma supressão de centenas de hectares onde não havia necessidade, particularmente para atender uma casuística absolutamente desconectada com a boa técnica ambiental, para atender basicamente a interesses políticos. Eu não vou entrar no mérito de quem motivou esse assunto, mas o que de fundo é importante dizer que isso foi um erro gravíssimo, que eu não sei se tem condições de ser revertido, mas eu tenho um temor muito grande pelo nosso futuro hídrico aqui no Distrito Federal. Quando o senhor falou na questão da verticalização, né, como foi dito também pela doutora Cibele, o senhor fala na questão da impermeabilização do solo. Só explica para o nosso ouvinte o que seria isso. Então, quando a gente tem prédios, né, que sobem 2, 3, 5, 10 andares, você consegue, dentro de uma determinada quantidade de metros quadrados de solo, né, abrigar 48, 50 apartamentos. Então, se você, de alguma maneira, acomoda essas famílias em menos espaço, significa que você tem mais espaço para poder deixar livre para parques, para áreas verdes. Por outro lado, se você abriga essas 48 famílias, 50 famílias em lotes, você vai estar, de alguma maneira, diminuindo a quantidade de metros quadrados permeáveis à disposição da cidade. Então, a boa técnica sinaliza que não é como regra, tá? Porque tem determinados lugares que realmente comportariam a ocupação, que a gente chama de habitação individual, né, unifamiliar. Mas, em regra, você tendo uma cidade mais vertical, você otimiza esses espaços verdes, você ganha mais espaços verdes e você também otimiza o investimento em infraestrutura. Então, para você passar uma rede de abastecimento de água e de esgoto,
tendo 48 pessoas ali, o custo de obra é muito parecido com o custo de você atender 1, 2 ou 3 famílias. Então, do ponto de vista de os custos sociais associados à verticalização são muito menores relativamente à habitação individual. Mas esse conceito que o senhor nos traz é quando está dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Agora, o que ocorre é que muitos estão acontecendo nessa verticalização sem a devida orientação ou fiscalização. Esse é que é o ponto. E é extremamente arriscado isso. Você não tem, por exemplo, uma fiscalização prévia do DF Legal ou do Corpo de Bombeiros que te diga o seguinte: olha, uma rota de fuga na hipótese de incêndio, ela está adequada num imóvel que é irregular. Só para dar um exemplo, né? Se você, de repente, tem um problema estrutural que não está detectado, você nunca vai saber se o imóvel for irregular. Então, tudo isso, obviamente, o que eu disse, tem a ver com o quê? Com imóveis que sejam regulares, fiscalizados, construídos sob as boas práticas de engenharia. E o exemplo clássico que o senhor está nos colocando é o setor comercial sul, né? Que muito se questionou ali, suponhamos que a necessidade de parar uma viatura do Corpo de Bombeiros, dessas mais pesadas, e evidentemente que boa parte daqueles prédios ali tem as suas garagens subterrâneas. O pessoal assim, questionou, vem cá, suportaria um peso? Evidentemente, como foi construído dentro da legalidade, com cálculos corretos, evidentemente que nada disso vai acontecer diferente de onde não tem esses cálculos corretos, né? Por exemplo, o Vicente Pires tem inúmeros prédios, né? Inúmeros prédios construídos sem nenhum tipo de fiscalização. Então, é um risco que as pessoas correm e que o empreendedor, vamos dizer assim, o grileiro do espaço aéreo, não tem nenhum tipo de responsabilidade com o resultado disso. Eles estão realmente buscando o lucro, né? Não estou dizendo que as pessoas não devam buscar o lucro. A gente vive num país capitalista, né? Está na nossa Constituição, livre iniciativa. Agora, dentro do nível de responsabilidade e em conformidade com as regras, né? Bom, como eu já estou caminhando já para fechar esse nosso debate, que é muito interessante, eu já fiz mais de, eu exagero, né? Mas que vários debates em torno da questão eu fiz e terei o maior prazer de continuar fazendo até que uma solução, quem sabe, né, doutor Minaré, possa ser encontrada. Então vamos lá, doutor Minaré, a partir de agora, 4 minutos, o senhor fique à vontade nesses 4 minutos para o senhor colocar aquilo que o senhor acha necessário e importante, na opinião do senhor, dentro desse debate. E começa agora os 4 minutos. Bom. Não, ainda consideramos o final, tá bom, doutor Minaré? Perfeito. Primeiro é objetivo político da administração pública do Distrito Federal. Um objetivo político genuíno, né? De querer organizar o que está desorganizado e organizar para que o futuro seja construído e habitado de forma regular, né? Esse é o objetivo político. Porque nas políticas públicas, na orientação de administração, é sempre importante você ter o objetivo político. Com o objetivo político estabelecido, você pavimenta o caminho normativo, se necessário, se ainda não estiver pavimentado, você pavimenta o caminho normativo para conduzir para aquele objetivo político. E você faz a alocação orçamentária adequada para garantir que aquele objetivo político seja alcançado. Isso é algo que precisa ser desenhado tanto pelo governo do Distrito Federal, quanto pela Câmara Legislativa, né? Que são os órgãos responsáveis que receberam da população, né, um voto de confiança para administrar bem o Distrito Federal. Então tem que ter o objetivo político, tem que organizar a pavimentação normativa e tem que cuidar da alocação orçamentária. Por exemplo, a questão de transporte, que impacta sobremaneira essa questão urbanística também e de consolidação das cidades e configuração. É inadmissível que um governo do Distrito Federal, que já tem mais de 30 anos de fundo constitucional, que recebe muito dinheiro, continue pagando, por exemplo, aproximadamente 2 bilhões de dólares ano para o custo de transporte com ônibus. Esses 2 bilhões certamente daria para construir um belo acervo de metrô
no Distrito Federal. Mas não é feito. Por quê? O governo é incompetente? Tem interesses econômicos cristalizados no Distrito Federal que, em algum momento, de alguma forma, impede o Distrito Federal de ter uma malha de metrô razoável, pelo menos? Se fosse um espaço cheio de montanha, né? Difícil de construir o metrô, fazendo túnel, mas não, é praticamente plano. Né? Então você pode ter metrô de superfície para quase que tudo que é lado. E não temos. Então, Walter, eu vejo que o trabalho individual seu fazendo o programa é excelente para conscientizar, para debater, tudo, mas quem tem a caneta para resolver é o governador eleito e os deputados distritais eleitos. E são deles que a população tem que cobrar. Os próximos que entrar tem que ver o plano de governo político que vai ser apresentado nas eleições e cobrar de um órgão oculto, importante para a democracia, mas que ninguém cobra, partido político. O que esse partido político vai apresentar de candidato para a sociedade? Vai trazer só celebridade para pegar voto e depois fazer número de deputado para ter fundo partidário, ou vai trazer pessoas comprometidas e que sabem como funciona o Distrito Federal? Então, acho que passa por isso. É uma coisa humana, não é tecnologia, é humano que está faltando. Pois não. Doutora Cibele, vamos também aos 4 minutos, aproximadamente. A senhora fique à vontade também nesse espaço. Ratificando o que o doutor Reginaldo falou sobre a vontade política, a iniciativa e a linha de frente, naturalmente, é do Poder Executivo, na pessoa do governador eleito em exercício. No momento em que essa política pública for aplicada, eu penso que o direito urbanístico, o direito à moradia, o direito social à moradia, traduzido na política urbana, que está no artigo 182 e 183, é muito jovem, como eu disse há pouco. Nosso Estatuto da Cidade, que no meu entendimento é a norma mestra infraconstitucional em relação a esse tema, tem só 25 anos. De lá para cá, as cidades, e eu vou falar especificamente do Distrito Federal, eu acredito, e os senhores podem confirmar isso com muito mais certeza do que eu, que o crescimento do Distrito Federal em população humana e construções horizontais ou verticais nos últimos 30 anos foi maior do que nos primeiros 30 anos, acho que 10 vezes mais, por uma série de fatores aí de natureza social, econômica. Eu disse no intervalo que nós somos Canaã, e quem não quer estar perto, e não só do trabalho, quem não quer estar perto dos 3 poderes, quem não quer estar na terceira maior cidade do país e no maior IDH do país, e não há demérito na conduta. Contudo, essa política pública, que é o Estatuto da Cidade, que depois foi sendo regulamentada, criou-se o plano diretor, o que não falta é legislação distrital para tratar da matéria. Nossa REUB distrital está novinha em folha, ela acabou de entrar em vigor, porque ela é de janeiro, ela substituiu o anterior, que é o decreto 46741. Como eu disse, nós temos 2 frentes, a repressiva e a preventiva. Em muitos casos, não é possível erradicar o problema, você tem que contorná-lo, você tem que manter a situação da melhor maneira possível, atentando para a questão hídrica, para a questão de mobilidade urbana e para o fato de que são pessoas, a gente está lidando com gente. E, em outra frente, sim, uma atuação muito firme do Poder Executivo, muito corajosa, porque ela é antipática, para evitar que a conduta ilegal e a conduta irregular continue. Claro, sempre haverá, é óbvio, só que no Distrito Federal, a REUB, a regularização fundiária, tem contornos próprios. Nós temos uma natureza própria, nós somos Estado e município do ponto de vista operacional. É um local pequeno, se você considerar geograficamente, as cidades têm uma concentração própria. É uno, mas ao mesmo tempo tem contornos muito próprios de uma região administrativa para outra. Eu entendo que são esses 3 vértices: a questão educativa, de mudança de consciência mesmo da população, uma fiscalização firme, a vontade política do Poder Legislativo, executada pelo Executivo, para que a gente possa, sim, num prazo, eu acredito que vão, sim, mais umas 4 décadas para podermos novamente analisar a questão. Não é uma solução simples, não é uma solução rápida, mas ela existe.
Pois não. Doutor Fernando, vamos também com o senhor, uns 4 minutos aproximadamente, o senhor deixar assentado aqui no nosso programa o que o senhor acha importante, interessante, quem sabe para um próximo debate também? Sempre haverá um próximo debate, Walter, isso eu tenho absoluta certeza. Eu, assim, secundo a palavra dos colegas, no sentido de que o aprimoramento do aparato estatal ele está no centro dessa questão. A equação conformidade urbanística, ambiental, crescimento da cidade, isso leva em consideração o que a gente chama de desenvolvimento institucional. As instituições ligadas a essa temática, elas precisam ter uma atuação perene, contínua. O grande problema é a descontinuidade da política pública, né? É muito pior do que, muitas vezes, outros problemas. Você inicia um ciclo de política pública que, nesse caso, é um ciclo permanente, né? Então, o que a gente chama de PDCA, né? Planejar, desenvolver, agir, corrigir, isso é permanente. E você não tem, na minha opinião, deixa eu até fazer uma justiça, houve um aprimoramento institucional recente, não somente desse governo, já do governo anterior, em relação ao órgão de planejamento urbano. Melhorou a sua atuação do ponto de vista administrativo, trouxe realmente um aprimoramento nas regras, mas no que trata da questão fundiária, da regularização fundiária, ele andou muito pouco. Realmente não conseguiu trazer grandes ganhos. Aí eu digo andar muito pouco diz respeito ao quê? Pegar ocupações informais, registrá-las e, eventualmente, outorgar propriedade ou vender, enfim. Esse trabalho, muitas vezes, a gente tem críticas por ele não ter ainda conseguido ter entregas relevantes. Mas o que mais me toca aqui é essa questão institucional ligada à governança territorial. O território do Distrito Federal ele é pouco sinalizado. Você não sabe quais são as áreas que são públicas e são privadas. Haveria a possibilidade e a necessidade, um imperativo, na minha opinião, de você sinalizar esta área, que esta fazenda ela é pública. Qual é o problema disso? Qual é o problema de você sinalizar que a área é uma área submetida a conflitos? Não tem nenhum problema. O quadrilátero do Distrito Federal comporta perfeitamente esse tipo de iniciativa. Qual é o problema, qual é a dificuldade de você ter, dentro da rotina de fiscalização que a Secretaria de Fazenda já faz para cobrar o IPTU, um log de, olha, está tendo uma nova ocupação, existe um metro quadrado construído aqui, são imagens de satélite sobrepostas. A tecnologia já existe e já está sendo utilizada pelo Distrito Federal para cobrar tributos. Por que não usar isso para fiscalizar? Isso em massa, de uma maneira que ali inteligência artificial, que já está à disposição da gente, muito claramente à disposição, para poder notificar, colocar um sujeito ali, dentro do primeiro, botou o primeiro tijolo, detectou, já recebe uma notificação demolitória. Então, o grande problema aqui está no acervo, está no arcabouço estatal, o aparato não está funcionando em conformidade. E eu vejo um problema de ciclo político. Existe uma correlação muito grande de expansão de ocupações irregulares e há ciclos eleitorais. Vêm os políticos e eu não estou falando mal de político. Eu digo o seguinte, é fácil você prometer aquilo que é irrealizável à luz da lei para dizer o seguinte, me elejam que depois eu dou um jeito. E isso é um problema que se perpetua e que não é de hoje. Você vê a Ermida Dom Bosco, tinha um lugar tão bonito, ocupado irregularmente, tudo bem, já está regularizado. Mas e se a fiscalização tivesse funcionado diferente? Será que aquele lugar não teria uma beleza cênica muito melhor qualificada? Só para dar uma ideia. Então, resumindo, eu acho que o poder público ele falha
na hora de fazer aquilo que é a sua atribuição, que é controlar, que é realizar a governança territorial. Reforçando o que o senhor falou da ermida Dom Bosco, eu confesso que na semana passada, trafegando pela ponte JK, eu tentei localizar a ermida Dom Bosco, que antes era fácil de ser localizada. Eu confesso que eu não consegui visualizar a área onde realmente tinha a ermida Dom Bosco. Doutor Minaré, como também a doutora Cibele, realmente muito triste você olhar ali e ver toda a tomada já a orla toda ela tomada, portanto, de moradias, e não foi possível realmente vislumbrar a ermida Dom Bosco. Bom, essa é uma outra situação, com certeza, pauta para um próximo debate. Doutor Minaré, foi um privilégio muito grande receber o senhor aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado pela gentileza de nos ter atendido e com muitos conhecimentos, né, nos enriqueceu, como os demais convidados, doutora Cibele, doutor Fernando, nos enriqueceu muito aqui de conhecimentos em torno da questão posta. Muito obrigado ao senhor. Um minutinho para as considerações finais. Walter, eu agradeço à TV Justiça, à Rádio Justiça pelo trabalho que faz, a você pela condução desse programa já de longa data, um programa que a gente vem na expectativa de efetivamente transmitir para quem ouve, né, aquele conhecimento que a gente conseguiu adquirir, né? Todos que aqui frequentam têm os seus conhecimentos e a gente procura passar, né, também com aquela percepção pessoal de cada um, né? Aquela orientação de cada um. Então é um programa extremamente agradável de participar, eu agradeço a você, aos ouvintes, e espero ter levado algumas informações e reflexões a quem nos ouviu, né, dentro desse debate aqui, com pessoas absolutamente qualificadas. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado. Doutora Cibele, da mesma forma também, é evidente que o convite já é permanente, né, para termos outros debates aqui sobre essa questão fundiária aqui na nossa capital federal. Mas, repito, é sempre muito bom ter a senhora nos microfones da Rádio Justiça. Obrigada, já ia até me convidar para um próximo, já adentrar em algum tema específico. E por que eu digo isso? O seu trabalho tem uma importância que eu acredito que você imagine, mas que não tem a exata dimensão. Esse debate foi muito importante, a gente conseguiu falar sobre assuntos que eu imaginei que nem falaríamos aqui, trouxemos com uma linguagem extremamente prática, com um viés extremamente prático de conscientização. O pouco que nós sabemos dentro de um universo de conhecimento, nós aprendemos diariamente e entendo que nosso trabalho aqui é passar isso para os destinatários. O cidadão é o nosso cliente, é para ele que a gente trabalha de uma forma mais ampla. Agradecer aos ouvintes, agradecer a oportunidade mais uma vez de compartilhar esse espaço com os senhores, agradecer aos colegas e fico à disposição e mais uma vez parabéns pelo trabalho. Tá, obrigado. Doutor Fernando, da mesma forma também, claro, esperamos ter o senhor mais vezes também conosco aqui nesses debates tão importantes, né? Sempre é muito bom tê-lo aqui nos nossos debates aqui na Rádio Justiça. Walter, é uma alegria sempre retornar aqui a Rádio Justiça para participar desse programa gostoso e que a gente tenha a oportunidade de trazer as nossas reflexões, aprender com os colegas, né? Sempre um momento de troca de conhecimento e um tema que traz realmente reflexões sobre qual Distrito Federal que nós vamos querer para o futuro, né? E que cidade que nossos netos, nossos bisnetos vão viver. Então, daqui a 200 anos, a cidade vai ter um contorno que nós estamos dando nesse momento. Então, essas ideias, todas essas reflexões aqui trazidas, elas podem, de alguma maneira, influenciar os tomadores de decisão e que, quem sabe, né, quiçá eles possam nos ouvir, né, com certeza estão ouvindo os julgadores, né, os decisores públicos, possam, de alguma forma, se inspirar nas nossas reflexões e, quem sabe, adotá-las, né, planejando e trabalhando da forma... De forma que eu quero agradecer bastante aqui o convite e me coloco sempre à disposição. Muito obrigado, doutora Cibele, doutor Minaré, doutor Fernando. Muito obrigado a vocês sintonizados conosco. Muito obrigado à equipe que fez, portanto, a produção do programa. O tempo acabou de vez. Boa tarde, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.
A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.